pessoal, tudo bem com vocês? Não se assustem que eu cortei o cabelo, mas ainda tô aqui toda quarta-feira trazendo um vídeo pra vocês. Mas vamos lá, vamos falar sobre direito previdenciário, vamos falar sobre INSS, que é o que interessa pra vocês. O vídeo de hoje é sobre audiência contra o INSS. Pois é, em muitas ações é necessário que a pessoa antes passe por uma audiência de instrução e julgamento para ouvir testemunhas, ouvir perito, ouvir assistente técnico, mas isso não é um bicho de sete cabeças. Vou explicar para vocês como que é feito esse bate-papo diretamente com o juiz. É muito tranquilo. Se você tem uma audiência marcada, tá nervoso, ou então se você prefere nem entrar com ação judicial para não precisar passar por isso, não se preocupe, vocês vão entender certinho como que funciona para vocês ficarem tranquilos no momento da audiência de vocês. Certinho? E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu joinha, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos para que todo mundo fique por dentro sobre as questões relacionadas ao INSS e não tenha medo de pedir o seu benefício tanto administrativamente quanto judicial. Meu nome é Gabriela Lopes, sou advogada, especialista em direito previdenciário e estou aqui hoje para te ajudar a resolver os seus problemas com o INSS. Então vamos lá, como que funciona a audiência contra o INSS? É bem tranquilo, você precisa ter alguns cuidados antes da audiência e também durante a audiência, mas são questões bem tranquilas. O que é importante? Você tem que saber a sua própria história, porque você vai contar para o juiz, através das suas palavras, qual que foi a sua relação de emprego, qual que foi a situação que você quer provar. Da mesma forma as testemunhas. Não adianta nada você querer levar 10 pessoas e lá nenhuma conseguir comprovar o que você está pedindo no seu processo. Então tem que levar as testemunhas certas para poder contar a história da forma correta e conseguir comprovar o que você precisa. Antes da audiência, então você tem que conversar com o advogado que você contratou para que você possa contar a sua história. O advogado que você contratou tem que saber exatamente o que está fazendo. Em terceiro lugar, as testemunhas que você tem que levar tem que saber contar a história que você quer provar. Então, se você é um trabalhador rural e precisa comprovar que trabalhou em uma certa fazenda, você tem que levar colegas de trabalho daquela época, alguns vizinhos que viam você trabalhando, quais dias da semana, quais horários, o que você fazia, se realmente era uma atividade rural ou, apesar de ser numa zona rural, uma atividade que fosse relacionada à indústria, por exemplo, ela não é considerada atividade rural. Agora, se você for uma trabalhadora doméstica, você pode comprovar com outras formas, você pode levar testemunhas, você pode levar os seus empregadores, você pode levar vizinhos. Se você trabalhava em algum local sem registro, você também tem que levar colegas de trabalho, entre outras diversas testemunhas, mas geralmente são essas testemunhas que são levadas, porque vai poder comprovar o horário de trabalho, os dias que você trabalhou, o que você fazia, qual atividade exatamente era realizada, né? O que você fazia no seu dia a dia, entre outras questões. Mas aí você arranjou sua testemunha, já contratou o seu advogado e vai para a audiência. Qual que é o primeiro segredo? Levar seus documentos pessoais e chegar com pelo menos uma meia hora de antecedência. Outra questão que tem que tomar cuidado com testemunha é que ela não pode ser parente, não pode ser um amigo muito próximo e não pode também ter interesse na causa. O que seria interesse na causa? Ela também vai ganhar com você ganhando aquela ação. Então tem que ter esses certos cuidados, porque você pode levar até uma testemunha que seja seu parente, mas ela não vai ser ouvida e você não vai produzir a prova que precisa. Então tem que ter cuidado com as testemunhas que você chama. E aí, no dia da audiência, você chega com meia hora de antecedência, leva o seu documento pessoal, assim como as testemunhas também, né? Tem que provar que elas são elas. E no dia também tem que ter cuidado com a vestimenta. Não precisa ir de terno, mas também não pode usar regata, não pode usar short, boné. Tem que ter cuidado com essas questões. Vai perder a sua audiência porque foi com uma roupa que não pode entrar no fórum. Então tem que ter cuidado. Fora isso, um pouquinho antes da audiência, vão pedir os documentos pessoais seu e também das testemunhas para facilitar o momento da qualificação na audiência. E aí, vocês vão entrar na sala de audiência. Quando você entra na sala de audiência, vai ter o juiz, vai ter um servidor ou um estagiário que vai estar digitando, filmando, não sei como que é na sua comarca. Também o procurador do INSS sentado de um lado e você com seu advogado vai sentar do outro lado da mesa. O autor, no caso, quem está entrando com a ação, tem que sentar mais próximo do juiz para que facilite, né, ouvir o seu depoimento. E assim
começa a audiência. No início da audiência, o INSS pode oferecer um acordo. Se esse acordo for aceito, vai ser homologado pelo juiz e já começa a surtir os efeitos. Vai ter um prazo para implantar o benefício, vai ter uma forma de pagar os atrasados. Não sei qual vai ser o acordo que você vai fazer com o INSS, mas já vai ser homologado pelo juiz nesse ato. Se não tiver o acordo, a primeira pessoa a ser ouvida vai ser você. Você vai contar a sua versão da história a partir de perguntas que o juiz vai fazer. Então vai perguntar quando que você trabalhou, para quem, qual que era o período que você trabalhava, se era de manhã, de tarde, se era 8 horas, se era todos os dias da semana, o que você fazia, entre outras questões para ver se bate com a petição inicial. O seu advogado também pode fazer perguntas para você se ficou faltando alguma informação. E o procurador do INSS, que é o advogado do INSS, ele pode também fazer perguntas para você. Você não precisa ficar nervoso em relação a essas perguntas, porque vai estar contando a sua própria história. Então, quem mais sabe sobre a própria história do que você mesmo? Então, não tem segredo nenhum esse início. Depois que ouviu o depoimento do autor, são chamadas as testemunhas. Cada testemunha entra sozinha na audiência, uma testemunha não pode ouvir o depoimento da outra, então é trocado, de local. E nesse momento o autor ele muda de local, ele senta em outra cadeira para que a testemunha sente no local que ele estava. Geralmente, como as audiências hoje têm sido gravadas ou então filmadas, vai ter lá um microfoninho ou uma câmera, alguma coisa nesse sentido, para que também o depoimento da testemunha seja gravado. E aí o juiz pode fazer perguntas para a testemunha para ver se a testemunha vai saber falar certinho toda essa situação que ela precisa provar. Se ficar faltando alguma pergunta, hoje em dia os juízes perguntam muito pouco, deixa tudo para o seu advogado, e aí que você tem que ter cuidado para que o advogado faça perguntas para a testemunha e consiga comprovar a situação que é necessária no processo. O procurador do INSS também pode fazer perguntas para a testemunha e aí tentar, com o depoimento da testemunha, tentar fazer com que prove o contrário do que você deseja provar. Então tem que ter muito controle na audiência. Então deixa por conta do advogado, ele vai fazer as perguntas certas, você vai responder o que é necessário e aí tudo dá certo. Antes da testemunha começar a falar, antes de ter as perguntas, a primeira coisa que o juiz pergunta, além do nome, endereço e tudo mais, é a questão se a testemunha é parente, se é amigo íntimo. E aí, se a testemunha responder não, eu almoço na casa dele todo domingo, já é invalidado, não é aceito o depoimento dessa testemunha. Então você tem que analisar antes de entrar com o processo quais testemunhas que você vai poder levar. Nestes casos, geralmente a testemunha é a prova-chave, então ela é totalmente necessária para comprovar toda a situação do seu processo. Se você levar testemunhas ruins, aí já era. O juiz também, antes de fazer as perguntas para a testemunha, avisa do crime de falso testemunho. E aí que muitas pessoas ficam nervosas. Mas se você foi para a audiência para contar a sua versão, para contar a história e contar a verdade, você não precisa ter medo de nenhuma penalidade. Então o juiz ele adverte a testemunha que, caso tenha alguma mentira, fique comprovado, ou então que a testemunha fale uma coisa, depois diga outra, pode ser um crime de falso testemunho e isso dá pena de prisão. Outra coisa que tem que ter cuidado é que muitas vezes o autor, fica muito nervoso no depoimento da testemunha e quer falar junto com a testemunha, quer interromper, quer colocar um detalhe. Às vezes a testemunha falou alguma coisinha errada, o autor já quer falar. Nesse caso não pode, o autor tem que ficar quietinho, assim como o advogado também não pode intervir na resposta da testemunha, mas pode fazer uma pergunta para consertar o erro, para ver se consegue consertar o erro da testemunha. O autor, então, não pode intervir no depoimento da testemunha, tem que ficar lá quietinho, ainda que a testemunha esteja falando tudo ao contrário, mas não pode ter intervenção. Então, a audiência é praticamente isso. Você vai estar contando a sua história, tendo um bate-papo com o juiz, com o advogado, respondendo perguntas sobre a sua própria vida. A testemunha vai estar contando o que ela via acontecer, não o que ela ouviu falar, porque isso ela não presenciou. Então a testemunha tem que falar exatamente o que testemunhou, o que viu acontecer, o que acontecia todos os dias, e aí a audiência corre tranquilamente. Em alguns casos, aí é um aviso para os advogados, o juiz pede para fazer alegações finais na própria audiência, e aí você tem que ir preparado para conseguir levar essas alegações finais e convencer o juiz com as suas palavras ali na hora. Inclusive, incluir o depoimento das próprias testemunhas que acabou de acontecer.
nas suas alegações finais. Alguns casos também o juiz já dá a sentença na hora, ele já fala se vai ser procedente o pedido, improcedente o pedido, se está certo, se está errado, se a pessoa tem direito ao benefício ou não. Nestes casos, tem que ter cuidado com os embargos de declaração. Muitas vezes o juiz ele pergunta se você vai renunciar aos embargos, né, para começar já a correr prazo de recurso. Mas em suma é isso, você tem que ter cuidado com as testemunhas que leva, cuidado com o advogado que você contrata e também cuidado de não querer aumentar a história, nada disso. Vai lá só para falar a verdade e bater um bate-papo com o juiz. É muito tranquilo. Bom, espero ter tirado esse medo que as pessoas têm de audiência, de estar de frente com o juiz, né? Para que você possa correr atrás do seu direito. Não deixe que o medo de uma simples audiência te impeça de correr atrás dos seus direitos. Então, desde que você tenha cuidado para entrar com a ação, organize tudo certinho no início, a audiência, ó, é uma beleza. Se eu tirei todas as suas dúvidas ou pelo menos te deixei mais tranquilo, peço que então você curta esse vídeo, compartilhe e também se inscreva no canal para que você continue recebendo todos os vídeos aqui, tanto o meu quanto da doutora Mariane. E se ficou alguma dúvida relacionada a benefícios, a processo administrativo, processo judicial, assista aos demais vídeos do canal que tem muitos vídeos para vocês explicando tudo certinho como que acontece de uma forma simples de entender. E vejo vocês então na próxima quarta com um tema novo. Até lá!